Capítulo 1. O Boeing 737-200, prefixo PPVMK, que cumpria o voo RG-254, da Varig, era apenas uma das diversas aeronaves que o ACC, Area Control Center, Belém, ou simplesmente Centro Belém, localizado no Aeroporto Internacional de Valdicans, da capital paraense, controlava naquele final de tarde de domingo, dia 3 de setembro de 1989. Cabia ao Centro Belém orientar os aviões que se aproximavam para pouso no Valdicans e os que apenas passavam pela área rumo a outras localidades. A estes últimos, Belém passava informações rotineiras, como boletins meteorológicos e condições de tráfego na região. Como o ACC não era dotado de radar, todas as posições reportadas pelos pilotos eram aceitas como boas pelos controladores de terra. Não havia como checá-las. O espaço aéreo sob responsabilidade do centro compreendia, além dos arredores da cidade, a foz do rio Tocantins, o setor sudeste da ilha de Marajó e um trecho da costa paraense, ao norte. Por intermédio da estação de rádio localizada no aeroporto de Marabá, de onde o Varig 254 decolara rumo ao Valdicans, o ACC o autorizara a voar no nível 290, 29 mil pés, até Belém. Às 5h49 da tarde, o Centro Belém comunicou à torre de controle de Valdicans que o 254 decolara de Marabá aos 35, querendo com isso dizer 8h35 da noite Zulu, hora de Greenwich, que correspondia às 5h35 da tarde, hora local tanto em Marabá quanto em Belém. 8 minutos depois, o ACC recebeu uma chamada de outro Varig, RG-266, que procedia de Brasília, informando que o RG-254 não conseguia receber o Centro Belém na frequência VHF, Very High Frequency, normalmente usada. O ACC decidiu tomar a iniciativa de chamar o 254. Varig 254, Varig 254, Varig. O controlador repetiu diversas vezes o chamado, na esperança de que o 254 o respondesse. Mas, como isso não aconteceu, voltou a fazer a ponte por intermédio do RG-266. Pediu a este que mandasse o 254 chamar Belém na frequência 8.855 kHz, KHZ, em HF, High Frequency, de alcance muito maior. Como o aeroporto Valdicans passava por obras de ampliação e modernização, a sala HF fora temporariamente deslocada para uma dependência situada a 150 metros de distância do centro e da torre de controle. Naquele instante, os operadores de HF dividiam suas atenções entre as tarefas de rotina e a tela de um aparelho de TV que mostrava imagens do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde a seleção brasileira de futebol enfrentava a do Chile, em partida decisiva do Grupo 3 das eliminatórias da Copa de 1990, na Itália. O Brasil se classificaria com uma vitória ou um empate. Se o Chile vencesse, pela primeira vez o futebol brasileiro estaria fora de uma Copa do Mundo. Coube a José Casemiro Ribeiro Neto, um veterano de 57 anos, atender a chamada do RG-254 em HF. Estimo posição 25 minutos fora, informou o 254. Estou pronto para iniciar a descida. Está faltando energia na cidade? Não recebo 128,2. Referia-se a 128,2 MHz, MHz, uma das frequências em VHF do ACC Belém. Negativo, respondeu Casemiro. 254 solicita autorização para descer para o nível 200. Positivo. 254 autorizado para 200. Belém permitiu que o Varig 254 descesse de 29 mil para 20 mil pés. A sala HF passou as informações do 254 ao centro de controle e recebeu ordens para dizer ao piloto que continuasse falando em HF mas, ao mesmo tempo, tentasse o contato em VHF. Casemiro retransmitiu as instruções ao 254. Enquanto falava, pôde ver na televisão o árbitro argentino Juan Lostal dar início ao segundo tempo do jogo. 4 minutos depois, o centroavante Careca marcou um gol para o Brasil.
Houve grande vibração na sala HF. No ACC Belém, onde a comemoração do gol não fora menor, os controladores não viam razões para se preocupar com o 254. Acreditavam que o Varig, mesmo não conseguindo falar em VHF, encontrava-se próximo, já que a etapa Marabá-Belém era curta e as condições meteorológicas, ótimas. A única precaução era não permitir que entrasse em rota de colisão com o RG-266, única outra aeronave voando na área naquele instante. Às 6h19 da tarde, o 254 voltou a falar com a sala HF, em 8.855 kHz. Informou que atingira o nível 200 e que continuava sem comunicação com o centro. Solicitou prosseguir na descida. Casemiro perguntou ao Varig se ele tinha algum problema técnico. O piloto não disse que sim nem que não. Laconicamente, respondeu: aguarde. No Maracanã, um foguete foi disparado da arquibancada. Aparentemente atingiu o goleiro Rojas, do Chile. O jogador caiu na área e o jogo foi interrompido. Na sala HF, Casemiro sugeriu ao 254 que tentasse outras frequências de aproximação em VHF. Havia diversas em Belém. Negativo, respondeu o 254. Continuo sem nenhum contato em VHF. Se achou estranho o Varig continuar não sintonizando o VHF, mesmo estando tão próximo da estação transmissora, Casemiro guardou a estranheza para si. Desça para o nível 40, ateve-se a instruir, sabendo que não havia mais risco de colisão pois o RG-266 acabara de pousar. Ajuste altímetro para 1007 milibares, completou, fornecendo a pressão atmosférica prevalecente naquele momento em Valdicans, num procedimento padrão de instruções para pouso. Estou sem contato com o centro, com a aproximação e com a torre, voltou a reportar o 254. Casemiro não pareceu se impressionar. Você é o único tráfego conhecido, informou. Avistando a pista, prossiga para pouso. No saguão do aeroporto, eram muitas as pessoas que aguardavam parentes e amigos que, dentro de alguns minutos, conforme mostrava o quadro de avisos, desembarcariam do voo 254. O professor Paulo Cunha esperava seu colega da Universidade Federal do Pará, Henrique Antunes Neto. Vanderlei Martins da Costa aguardava a mulher, Marinês Araújo Coimbra, que chegaria de Marabá com a filha do casal, Bruna, de 3 anos. Marilúcia Chaves, médica da Santa Casa de Belém e mulher do engenheiro Epaminondas Chaves, acabara de chegar ao aeroporto acompanhada dos filhos Tiago, de 13 anos, e Diogo, de 10. Os meninos estavam ansiosos para ver o pai, que vinha de Imperatriz. Na sala HF, Casemiro voltou a falar com o PPVMK. Eram 6h28 da tarde. Mais uma vez o Varig 254 disse que continuava sem comunicação com o ACC Belém. O que não o impediu de solicitar autorização para completar a descida. Positivo, respondeu o operador de rádio, depois de consultar o centro. Pista livre. Descida autorizada, desde que o 254 tenha Belém visual. Mas o tempo foi passando e o Varig não chegou. Às 6h35 da tarde, 1 hora após a decolagem do PPVMK em Marabá, e 12 minutos após o horário previsto para o pouso, o ACC Belém declarou a aeronave em cursa na fase de incerteza. Embora o 254 não o tivesse dito, Belém entendia que seu piloto tinha, no mínimo, dúvidas com relação à sua real posição. Cumprindo o que estabelecia o regulamento, Belém suspendeu todas as operações de pouso e decolagem no Valdicans, dando exclusividade ao RG-254. O ACC pediu às emissoras de radioauxílio de Porto Velho, Manaus e Brasília, além de outras que porventura estivessem na escuta, que ficassem atentas a um eventual contato por parte do 254. O PPVMK passara a ter preferência sobre qualquer outro voo. Na estação de passageiros, as pessoas que aguardavam o 254 se espremiam junto ao balcão da Varig. O que está acontecendo? Por que o avião não chegou?
Receberam evasivas como resposta. Está atrasado. Estamos aguardando um posicionamento. O professor Cunha subiu à torre de controle, onde tinha amigos. Ficou sabendo que o 254 sobrevoara a região de Belém, mas, por alguma razão, não localizara a cidade. À medida que o tempo foi passando, sem que a Varig informasse a respeito do voo, a preocupação dos parentes transformou-se na mais profunda angústia. Nas salas de controle de tráfego aéreo, sabia-se que o 254 permanecia no ar, pois, às 6h55 da tarde, o piloto voltara a chamar Belém através do HF. Novamente foi atendido por Casemiro. O Varig solicitou a frequência das estações de broadcasting, rádios comerciais, da cidade. Uma delas, Casemiro sabia de cor, Rádio Liberal, 1330 kHz. Outra, ele obteve no Manual Rotaer, Rádio Guajará, 1270 kHz. Passou-as ao 254. Minutos depois, o Varig informou: consigo sintonizar a Rádio Liberal e a Rádio Guajará. Mas continuo sem VHF. Cada vez mais intrigado, Casemiro voltou a perguntar ao Varig se havia algum problema técnico com a aeronave. Aguarde, limitou-se a dizer o 254. O operador de rádio passou as informações ao centro, onde a inquietação era geral. Meia hora antes, o avião parecia estar nos procedimentos finais de pouso. E simplesmente sumira. Temia-se que o Varig, após ter ultrapassado a vertical da cidade, estivesse perdido sobre o oceano. Para alívio dos controladores, às 6h59 da tarde um Boeing 727 cargueiro, prefixo PPVLV, também da Varig, chamou o ACC Belém e informou que acabara de estabelecer contato com o PPVMK. Este estimara seu pouso no Val de Cans às 7h05 da noite, portanto dentro de apenas 6 minutos. A coordenação da Varig, que também conversara com o 254, confirmou a estimativa de chegada. Mas os 6 minutos se passaram e nada aconteceu. Nenhum sinal no rádio, nenhuma aeronave à vista. Na torre de controle, os olhos dos operadores perscrutavam a noite que descera sobre a cidade. Nenhum farol, nenhuma luz de navegação. Nenhum sinal do 254. Absolutamente nada. Às 7h06 da noite, o PPVMK voltou a falar com a sala HF. Nada disse sobre as estimativas anteriores, e erradas, de chegada. Tenho combustível para 1h40, limitou-se a informar, como se tudo o que acontecera até então fosse pura rotina. Estou mantendo o nível 40, 4.000 pés, prosseguiu. Quais são as condições de tempo em Belém? Continuo sem ver a pista. Como o centro acabara de fornecer à sala HF o boletim meteorológico, acompanhado de instruções para o pouso do Varig, Casemiro apressou-se em passar as informações ao 254. Vento calmo, visibilidade acima de 10 km, nuvens a 2.000 e a 10.000 pés. A temperatura é de 28 graus, a pressão. Casemiro parou a frase no meio, ao se dar conta de que aquelas informações eram inúteis, já que o 254 parecia não ter a menor ideia de onde se encontrava. Optou por perguntar: já está recebendo a marcação de Belém, sintonizando um radioauxílio de Belém? Negativo, respondeu o 254. Recebo apenas emissoras de broadcasting. Desconcertado, Casemiro limitou-se a transmitir o resto das instruções e informações. 254 autorizado a descer para 2.000 pés. A temperatura local, repito, é de 28 graus. A pressão é de 1.007 milibares, vento de 60 graus com 12 nós. A pista em uso é a 06. Pode prosseguir quando tiver o visual da pista. Novamente o Varig não apareceu. Mas, passados alguns minutos, voltou a falar com a sala HF, informando que continuava sem comunicação com o centro e que não avistava as luzes da cidade, o sol já se pusera havia quase 1 hora. Àquela altura, boa parte do pessoal do ACC e do Serviço de Proteção ao VOO deslocara-se para a sala HF.
Esta se transformara, de fato, no centro Belém. Como o Val de Cans fora interditado havia mais de meia hora, os primeiros problemas começaram a surgir. Um Boeing da VASP, voo VP-192, aproximava-se de Belém, procedente de São Luís. O centro informou que o aeroporto estava fechado e sugeriu ao VASP que prosseguisse até o aeroporto alternativo, no caso, Macapá, ou regressasse a São Luís. Mas, como é comum na aviação, o VASP catimbou. Disse que não ouvia Belém com clareza suficiente e prosseguiu em direção ao Val de Cans. Belém não se deixou iludir. Insistiu que as operações de pouso e decolagem haviam sido suspensas. Positivo, acusou o 192. Acusou, mas não adotou nenhum procedimento para regressar a São Luís. Muito pelo contrário. Positivo, repetiu. Nós vamos então prosseguir para Belém. Vamos bloquear Belém no 350, nível 350, e permanecer na escuta. Às 7h23 da noite, o VASP voltou a chamar o centro. Disse que a rota Marabá-Belém se encontrava visual. Portanto, já que o 254 vinha por ela, e ele não o enxergava, não havia risco de colisão. Solicitou autorização para descer. Os argumentos não sensibilizaram Belém, que mandou o VASP permanecer lá no topo, a 35 mil pés. E aproveitou para pedir-lhe que tentasse um contato com o 254, tentativa essa que o 192 procedeu imediatamente, mas que se revelou infrutífera. 3 minutos depois, o PPVLV 727 cargueiro que antes conseguira falar com o RG 254, chamou Belém e informou estar a 150 milhas fora da cidade. O centro optou por instruir o 727 a se manter no nível 330, 33 mil pés, 2 mil pés abaixo do VASP, ambos longe do 254, a 4 mil pés. Incluindo o Varig 254, com seus problemas, eram agora 3 as aeronaves que o centro tinha de controlar. Mantenha o 330, rumo 330, disse para o PPVLV. Reporte 5 minutos fora. Às 7h27 da noite, o VASP atingiu a vertical da cidade. Começou a circular. Continuava tentando um contato com o Varig 254. Durante 2 minutos, chamou-o pelo VHF nas frequências 128,2, 125,2, 126,9 e 121,5, sem resultado. O VASP então voltou a chamar o centro e, sempre fingindo-se de desentendido, pediu para descer. Belém cingiu-se ao regulamento. A operação continua suspensa, respondeu, categórico. Escolha um nível para esperar, acima do 200, ou prossiga para a alternativa. O VASP forçou a barra. Não haveria uma chance da gente descer para a altitude de tráfego e depois chamar a torre. Negativo, 192. Não há posição segura, uma vez que não temos conhecimento do setor onde se encontra o 254. Desolado, o VASP informou ao centro que aguardaria mais 5 minutos, ao cabo dos quais, se o aeroporto não tivesse sido liberado, regressaria a São Luís. Enquanto mantinha o 192 e o cargueiro sob controle, Belém contatava o 254 pelo HF. Às vezes, o 254 não respondia. Em outras, limitava-se a dizer: "Não me chame mais. Só me chame quando tiver uma informação importante." O ACC decidiu pedir ao Centro Brasília que chamasse o RG 254 pelo SEL-CAL, Selective Call. Esse equipamento, existente em todas as aeronaves comerciais, funciona como um telefone. Cada avião tem sua frequência e seu código exclusivo. O código do PPVMK era HLEG. Brasília não teve a menor dificuldade para falar com o Varig pelo SEL-CAL. Mas o 254, ao invés de dar sua posição e informar o que pretendia fazer, mandou Brasília aguardar alguns instantes. Esgotados os 5 minutos, o VASP pediu a Belém o nível 350 para retornar a São Luís.
Mas, para sua decepção, o Boeing presidencial, com o presidente José Sarney a bordo, iria decolar de São Luís para Brasília. Como é de praxe nesse caso, a área de São Luís fora interditada até a decolagem do Força Aérea número 1. Belém ofereceu ao 192 seguir para Macapá. O VASP detestou a sugestão. Não achou a menor graça, estando num voo São Luís-Belém, desembarcar seus passageiros em Macapá, onde, àquela hora, e ainda por cima num domingo, a empresa não teria estrutura para assisti-los. Preferiu retornar a São Luís, mesmo sabendo que, lá chegando, talvez tivesse de sobrevoar a cidade até que o avião do presidente se dignasse a decolar. Em Belém, o pessoal do ACC, cada vez mais preocupado com o 254, decidiu chamar em sua residência o capitão Carlos Rodrigues, chefe do centro. Informaram-no que um 737 da Varig encontrava-se presumidamente perdido. Como morava na área residencial da própria base aérea de Valdicans, Rodrigues levou apenas 5 minutos para chegar ao centro de controle. Assumiu o comando das operações. Fizeram-lhe um briefing da situação. O capitão arriscou um contato com o 254 através do VHF, tentativa que se mostrou inútil. Dirigiu-se então à sala HF, onde assumiu as funções do operador Casemiro. Às 7h47 da noite, Rodrigues conseguiu falar com o Varig através do SEL-CAL. Sem fazer rodeios, pediu ao piloto sua posição. Surpreendentemente, o 254 respondeu que voava na proa 350 de Santarém e que tinha como auxílio básico uma radiodifusora daquela localidade. Santarém. Confuso com a informação, o capitão tratou de pôr as ideias em ordem. Se o avião vinha de Marabá para Belém e, mais de 1 hora depois do horário previsto de chegada, tinha proa 350 de Santarém, é porque se desviara enorme e absurdamente para oeste. Mas isso era algo a ser apurado depois, quando o PPVMK já estivesse no solo e seus ocupantes, sãos e salvos. O importante agora era orientá-lo para que pousasse com segurança em Belém ou, quem sabe, em Santarém, já que voava naquela direção. O 254, perguntou Rodrigues, quais são as condições aí a bordo? Tudo normal. Qual é a frequência dessa rádio de Santarém? Em vez de responder à pergunta, o Varig deu algumas informações vagas sobre o voo. E, sem mais nem menos, saiu do ar, deixando atônito o capitão. Se, para a sala HF, o RG-254 disse que tinha proa de Santarém, para a coordenação Varig ele voltou a dizer que prosseguia para Belém em condições visuais e que sintonizava a rádio liberal. Disse que já estava quase chegando. O capitão Rodrigues soube disso através do PPVLV, que conversara com a coordenação Varig e com o próprio 254, sendo que, com este, em VHF, na frequência 131,1, e sentiu um frio na espinha. Teve um pressentimento de que algo muito sério ocorria no ar. O 254, por algum motivo misterioso, parecia estar escondendo alguma coisa. Todas as estações de radioauxílio do norte do Brasil haviam sido alertadas e acionadas. O Varig 254 tornara-se prioridade absoluta nos ares. Precisava ser rastreado, precisava ser encontrado, custasse o que custasse. Enquanto o centro tentava descobrir a localização do 254, e mantinha o PPVLV sobrevoando a cidade, um Learjet executivo, prefixo 4XCUT, chamou pelo rádio. Informou sua posição no nível 430, 43.000 pés, a 9 minutos fora de Belém. Pediu instruções para descida e pouso. O centro cortou-lhe a pretensão. Mandou que reportasse na vertical da cidade e que aguardasse lá em cima, no nível 430, até que a situação do 254 fosse esclarecida. O 4XCUT não gostou nem um pouco. Informou ao centro que recebera uma mensagem do 254 dizendo-se com proa de Santarém, a 7 minutos fora daquela cidade. Portanto, se o Varig estava próximo a Santarém, não havia risco de colisão.
O CUT voava visual e via perfeitamente a cidade de Belém, toda iluminada. Tentou forçar o ACC a deixá-lo prosseguir para o pouso. Negativo, respondeu Belém. O 4x Rei Charlie Uniforme Tango, código de fonia para 4x CUT, deve manter o nível 430 e aguardar novas instruções. Queira confirmar, senhor, se informou anteriormente que o 254 estava a 7 minutos fora de Santarém. Positivo, respondeu o piloto do Lear. Em vez de desinterditar Belém, como o Lear esperava, o centro decidiu fechar Santarém para pouso e decolagem. Eram agora 2 os aeródromos interditados, numa região onde havia pouquíssimas pistas com balizamento noturno. Eram também 2 os aviões pendurados no ar, sobre Belém, à espera de um pouso do 254, sabia Deus onde. Sem contar os aviões retidos em terra no aeroporto Val-de-Cans, além dos que ficariam, a partir daquele instante, presos em Santarém. Às 8h05 da noite, o capitão Rodrigues voltou a falar, por HF, com o Varig 254. Este, entre algumas informações óbvias, como a de que saíra de Marabá às 8h35 da noite Zulu, limitou-se a dizer que tinha proa de 190º, o que não significava muita coisa, pois não deu, porque provavelmente não sabia, sua posição. Belém quis mais detalhes, mas o 254 disse apenas: aguarde. 1 minuto mais tarde, o Varig 254 desconcertou totalmente Belém ao informar que tinha proa 170 de Marabá e que recebia o NDB, Rádio Auxílio, de Carajás. Nada batia com nada. Depois de ter dito para um coordenação Varig, que se encontrava nas proximidades de Belém e para outros, inclusive o 4x CUT, que estava a 7 minutos de Santarém, o Varig agora se dizia com proa 170 de Marabá, sinal de que voava do norte para o sul, provavelmente ao sul de Belém. Quanto à emissão de rádio, que dizia receber de Carajás, isso simplesmente não era possível. O radioauxílio daquela localidade só funcionava durante o dia, saíra do ar às 7h30 da noite. O capitão muniu-se de paciência e informou ao Varig que Carajás havia encerrado suas transmissões às 7h30 da noite e portanto a aeronave não poderia estar recebendo o sinal. Por desencargo de consciência, Belém tentou falar com Carajás por telefone. O operador Vladimir Calado foi o encarregado da tarefa. Primeiro Calado chamou o escritório da Infraero, no aeroporto daquela cidade. Nada. Ninguém atendia. Depois tentou o PABX da Companhia Vale do Rio Doce. Nada. Tentou falar com alguns bancos. Nada. Tudo fechado, como seria de se esperar num domingo à noite. As informações do RG 254 eram analisadas com desconfiança pelo centro. Que diabos estaria acontecendo com o Varig para responder sempre com evasivas ou dando informações conflitantes e desencontradas? Será que havia um sequestrador a bordo? Cada minuto que passava era 1 minuto a menos de combustível. Preocupado com isso, Rodrigues determinou a Calado que chamasse Marabá e perguntasse qual era a autonomia do PPVMK. Marabá respondeu que não sabia a autonomia, mas que o Varig decolara com 7.300 quilos de combustível. Seria preciso calcular a quanto isso correspondia em termos de tempo de voo, cálculo que Rodrigues sabia ser aproximado, pois a autonomia depende de diversos fatores, inclusive altitude, regime de funcionamento das turbinas, etc., etc. Como, a essa altura, o Varig 254 já deveria ter pousado em Belém havia quase 2 horas, diversos aviões procuravam saber notícias de seu paradeiro. Entre eles, o Varig 266, que antes fizera a ponte de rádio entre o 254 e Belém e que agora estava parado no pátio do Val-de-Cans. Às 8h14 da noite, o 4x CUT, que orbitava ao redor de Belém, a 43.000 pés de altitude, o que lhe propiciava grande raio de alcance no rádio, voltou a falar com o Varig 254. Este informou que tinha proa de Carajás. 4 minutos depois, o 254 chamou Belém.
Reportou ao capitão Rodrigues estar no nível 80, 8.000 pés. Tinha proa 160, que confirmou ser de Carajás. Disse ter menos de meia hora de autonomia. Na sala HF e no centro de controle, ninguém entendia nada. A história toda parecia um grande pesadelo. Carajás. Agora o 254 se dizia indo para Carajás, com proa sul. Além de completamente perdido, o VMK aparentemente voava em círculos. Como seu pessoal ainda não conseguira contatar a Infraero em Carajás, o capitão Rodrigues perguntou ao Varig por que não se dirigia ao aeroporto de origem, Marabá. O 254 respondeu que o combustível não era suficiente para isso. Belém sabia que seria preciso correr contra o relógio para pôr em funcionamento o aeroporto de Carajás antes que a autonomia do RG-254 se esgotasse. Diversas aeronaves agora se revezavam conversando com o 254, o 4XCUT, sobre Belém, um VASP que voava de Manaus para Brasília e os Varig 231 e 266, pousados respectivamente em Santarém e no Val de Cans. A todos o Varig se disse com apenas 15 minutos de combustível. 15 minutos. Era só o que tinha. Às 8h30 da noite, o tenente-coronel José Roberto, chefe do Serviço Regional de Proteção ao Voo de Belém, conseguiu falar com a residência do superintendente da Infraero em Carajás. Solicitou-lhe acionar, por todos os meios ao seu alcance, o pessoal necessário para acender as luzes da pista do aeródromo da localidade. Um 737 da Varig, em perigo iminente, está voando para aí, disse o coronel. O telefonema detonou uma operação de guerra. Diversas pessoas foram mobilizadas. Finalmente, pouco antes das 21 horas, Belém foi oficialmente comunicado por Carajás que o aeródromo local já estava com as luzes de balizamento da pista acesas e em condições de receber o 254. A informação foi recebida sem grande entusiasmo. Da pista de Santarém, o comandante Domingos Sávio, do RG-231, que acabara de conversar com o RG-254, informara ao capitão Rodrigues que o 254 tinha apenas 5 minutos de combustível. Se não enxergasse Carajás imediatamente, iria tentar um pouso na floresta. Eles estão com 54 pessoas a bordo, comentou com o capitão um operador da Torre de Santarém. Sim, 54 pessoas, concordou Rodrigues, correndo os olhos por seu pessoal, sem disfarçar a emoção. Um pouso forçado, à noite, no escuro da floresta. Aquelas 54 pessoas não tinham a menor chance, foi o que cada um dos homens pensou, no silêncio que se seguiu. Às 8h48 da noite, o 254 informou ao 231 estar a 8.500 pés. Disse também que acabara de enxergar o fogo de duas queimadas e que tentaria pousar perto delas. Diversas aeronaves tentavam fazer pontes entre o 254 e os centros de controle. Procuravam auxiliar de algum modo. Em Val de Cans, na sala HF, os militares se limitavam a torcer por um milagre de última hora. Ninguém conseguia entender como um Boeing 737 pudera ter permanecido por mais de 3 horas, sobre terra firme e comunicando-se o tempo todo, sem conseguir achar um aeroporto para aterrar. Às 21 horas, esgotada sua autonomia, e não tendo pousado em Carajás, o PPVMK foi considerado desaparecido. Foi acionado o Serviço de Busca e Salvamento da Força Aérea.